mas nós temos aquela situação do medo de dormir sozinha. Se tem uma ferramenta que eu possa utilizar, né, para ela ter mais confiança, mais coragem, para ficar sozinha no quarto dela, Vitória, no quarto dela, e para ela ter também essa confiança mesmo, perder esse medo, né? Tipo, tem problema da gente dormir junto com ela, né? Às vezes eu, às vezes o pai, né? Mas muitas dúvidas, assim, a gente tem muito medo de estar fazendo errado. E também para ela ter essa confiança, para ela conseguir dormir, né? Deixa eu... Filha. Eles dormem com ela no quarto dela, porque ela tem medo de dormir sozinha. Porque ela desiste. Sim, sim, E tu me perguntasse o que fazer para que ela não sinta medo de dormir sozinha. isso. O primeiro passo é tu não indo mais dormir com ela, cara. É tu ficar na tua cama e ela na cama dela. Porque toda vez que tu vai dormir com ela, tu alimenta de que ela precisa. E ela já tem 5 anos, ela já tem condições de compreender e de dormir sozinha. E não é saudável a criança dormir no quarto dos pais. Mas os pais também mudarem a sua rotina e ir dormir no quarto dos filhos, isso também não é legal. Porque, como tu acabaste de dizer, a gente deita um pouquinho, mas acaba dormindo e fica a noite toda. E até que ponto, Carla, assim, até que ponto esse comportamento está mais em ti do que nela? Esse cuidado de ficar lá toda noite. Porque se a minha mãe vem e fica comigo, eu peço para ela vir. Porque a criança é natural que ela queira ficar próximo da mãe, próximo do pai, ter aquele aconchego na hora de deitar. Né? Mas até que ponto isso é só um pedido dela ou tem mais da tua parte? Ela pode pensar assim, se eu peço isso e a minha mãe vem, é porque realmente ela vem me cuidar, porque eu preciso de companhia. Eu não consigo ficar sozinha no meu quarto. Então, conversar. Primeiro é não ir mais, explicar para ela que ela já é grande e que ela pode dormir no quarto dela. Que a casa é segura, que a mãe e o pai vão estar no outro quarto, qualquer coisa que ela precisar. E não ir mais mesmo. Ela vai chorar uma noite, ela vai insistir? Pode sim, pode acontecer. Mas ela vai entender, porque ela já tem condições de entender que cada um tem o seu quarto. A mãe, o pai tem um lugar de dormir, vocês têm uma jornada de trabalho e também ela tem o quarto dela. Mas, Carla, assim, ó, o que acontece? Como tu relatou, tu já fiz essa ligação da primeira pergunta com essa. Como tu tivesse a tua gestação de risco, como tu sentiu medo e tu percebe que ela também tem medo, então isso é natural. E esse medo fez com que tu ficasse muito próxima dela, cuidando ela. Então, o que nós podemos fazer assim? Inserir as atitudes que eu te falei no início ali, fortalecer a coragem, fortalecer a segurança, mas também a gente pode, já que ela adora as historinhas, já que ela adora a metáfora, ressignificar isso, passar toda essa confiança, toda essa segurança para ela através de uma metáfora, para ela entender lá na mente dela que o quartinho dela é seguro, que é o melhor lugar da casa e que ela está num ambiente que o pai e a mãe estão muito próximos. Que ela não precisa para dormir tranquila que o pai e a mãe estejam juntos. Bem pelo contrário, o pai e a mãe já trabalharam e eles têm que descansar, cada um no seu quarto. E ela tem que ter construindo essa autonomia, inclusive dela ir para a cama sozinha, dela ir dormir sozinha. Pode em algum momento ter a historinha e conversar antes de dormir, mas dê um beijo e vai para o teu quarto. Não tem essa questão de deixar a cama lá já pronta para dormir com ela. Ela tem que entender que ela tem o quartinho dela. Mas como ela viveu esse medo junto contigo, então é normal que ela queira estar próximo de ti, é normal que tu queira estar próximo dela. Talvez, como tu dissesse, no começo a gente cuidou dela, ela estava junto de nós. Depois a gente levou ela para o quartinho, mas não conseguiu desapegar, não conseguiu deixar ela sozinha. Acabou indo junto também. Então, vocês entenderem que vocês cuidaram dela, que está tudo certo, que ela está forte, saudável, vitoriosa aí, e que vocês agora têm que dar um outro passo, que é construir a autonomia dela
fortalecer a coragem e a segurança. Mas no caso dela, pela tua história que tu falaste, a metáfora ela vai vir ajudar muito ela a ressignificar esse recurso da coragem, ressignificar esse momento que ela teve de medo, de estar distante de ti. Tá? Mas depende muito mais de ti e do pai dela do que dela. A primeira coisa, Carla, assim, é uma escolha, é tu decidir que tu quer ajudar a tua filha para que ela durma sozinha. E tu explicar isso para ela e tu não ir mais. Não ir mais dormir no quarto dela, retirar a cama lá do quarto, ela ter o quartinho dela, não é um quarto coletivo, é o quarto da Vitória. A mãe vai vir dar boa noite, o pai vai vir dar boa noite, a gente vai contar a historinha, mas a Vitória vai dormir no quarto dela, porque ela tem condições de dormir. Mas a metáfora ela vai ser essa ferramenta que vai ajudar muito ela a passar por esse processo, por essa transição. Mas é uma escolha tua. E depois que decide, não recua. Depois de conversar com ela, explicar para ela, a gente encaminhar a metáfora, a gente tem metáfora no Formando Pais para isso. Depois que tu fizer isso, a gente pode mandar a fitinha da coragem, ela já teve a fitinha da saúde, para que ela possa dormir no quartinho dela. Então a gente pode ajudar ela para que ela durma muito bem e que ela consiga ficar no quartinho dela. Isso tudo a gente pode fazer. Mas a partir do dia que tu combinar isso com ela, retirar a cama do quarto é ir em frente, não ceder. Se ela chorar, se ela chamar, não tem a possibilidade de tu voltar atrás. E é uma questão de 7 dias no máximo, uma semana. A gente usa a metáfora uma semana, mas na maioria das vezes nessa situação nem chega uma semana e eles se adaptam naturalmente. A maior dificuldade está em mim, mãe, está em nós, mães, não estão nas crianças. Elas estão curtindo, elas estão achando bom. Mas nesse caso eu acredito que a metáfora é um detalhe, cara, é só um detalhe. E tu fazer essa organização. Decidiu? A partir de hoje vai ser assim. E palavra é palavra. E ajudar ela a passar por isso. Isso vai dar muita tranquilidade para vocês. Porque é um momento que, além dela ter o quartinho dela, é importante ela também ter o horário dela ir para a cama. Dela dormir. Porque tu e teu esposo trabalham todo dia. Então, assim, se vocês ficam em função da Vitória, vocês não têm um momento para conversar, para falar das coisas do dia, um momento de casal. Então, ela ter o quartinho dela, ela ter o espaço dela, saber que ela tem horário de dormir, também ajuda vocês nessa organização de tirar um tempo do dia para o casal, para vocês conversarem. Isso é fundamental. É fundamental.